Vamos de Palavra de Deus, mais um vídeo. Jeremias 9. Jeremias 9, restaram para fazer vídeo agora 6 versículos, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui é o 20º, eu fiz o último, né? Até o 20º vídeo. Agora eu vou fazer do 21º até o 26º versículo. Ok? Acompanha comigo na sua Bíblia lá. Dia quente aqui em Joinville, Santa Catarina. 21º versículo de Jeremias 9. Começa assim: porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. 22º. Fala, assim diz o Senhor, até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo e como gavela atrás do segador, colhedor, né? Da colheita, segador. E não há quem a escolha, ou melhor, recolha. 23º. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficências, juízo e justiça. Para quem pensa que Deus é só amor, né? Deus faz justiça também na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. 25º versículo e penúltimo. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo circuncidado com o incircunciso. 26º. Ao Egito e a Judá e a Edom e aos filhos de Amon e a Moabe e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Então aqui Deus examina o coração, não está falando fisicamente aqui não, tá ok? Incircunciso de coração. Então Deus usa o material para explicar o espiritual e o povo não entende, precisa de um pecador, pastor, padre, papa, um outro pecador, às vezes mais pecador que ele, para ditar o que ele deve fazer. Eu vi vídeos aqui na internet de pastores de certa denominação, pastores, né, que não existe, o único pastor é Jesus, dizendo que em nome de Jesus não adiantou, ele teve que se indignar, porque só o nome de Jesus não adiantou, não resolveu. Isso é uma heresia. Isso mostra que não está dentro das ordenanças de Deus, uma pessoa que fala isso. Se não for em nome de Jesus, nada acontece. Aí ele me fala que só em nome de Jesus não adiantou. Então, esse tipo de coisa, né? Então Deus aqui no capítulo 9 de Jeremias, ele está indignado com o povo, né? Deu para ver aqui nas palavras, né? E hoje em dia não é diferente. Como é que está o Brasil? Sodoma e Gomorra fica bem no chinelo, né? Fica bem abaixo. Então um povo adúltero e corrupto pede um sinal. É bem complicado. Se não se voltar para Deus e não entender que Ele é o Criador e Ele é quem determina as coisas na terra, é complicado. Seguir outros deuses é seguir a demônios. E é por conta disso que eu vou falar aqui a respeito
da igreja, né? De pedra, que não deveria existir. Primeiro, o erro de Davi, né? Querendo fazer templo para Deus. E Deus fala que ele usa a terra como estrado de seus pés. Então não tinha como Davi fazer templo. Aí Davi, usando o filho do engano, filho do adultério, Salomão, e trouxe para ele, incumbiu ele, de fazer um templo que Deus falou para não fazer. Davi fez o contrário do que Deus disse para fazer. Deus falou que traria um templo eterno, perpétuo, para Davi, da sua linhagem. E logo Davi achou que deveria ser seu filho, mas não, era Jesus, que é da descendência de Davi. Então o erro começou lá atrás. E persiste hoje em dia. Começou errado e continuou errado. Porque nós temos a mania de querer, de ter que ter nós não, né? Eu não mais. Ter o material, né? Tem que ver um prédio de pedra para adorar a Deus. Sendo que o Espírito Santo está dentro de nós somos o templo. E temos ligação direta com Deus. Não precisamos de um pastor, de um padre, de um papa para ditar o que devemos fazer. Então, é um engano, né? E nós que conhecemos a verdade, precisamos levar a verdade, independente do que pensem, né? Os que nunca leram a Bíblia, ou os que leem, mas não enxergam, porque Deus cega o entendimento. Então, nós levamos a verdade, quem conhece a verdade, leva a verdade e ponto. Sem medo de nada. Então, aqui, Deus está sendo bem rígido, né? 26º aqui, ó. Ao Egito e a Judá e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam, olha só, os cantos dos seus cabelos, e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração, né? Então está falando do coração, que a Arca da Aliança representava o nosso coração. Estava envolvida no tabernáculo, envolvido por pele de animais, que representam a nossa pele, e foi levada por Salomão para um templo de pedra, erroneamente, né? Não deveria ter acontecido. Ali começou o erro, tanto é que depois disso Salomão começou a seguir demônios. Isso tudo é preciso ler a palavra para entender e para aprender. Tem vídeos de pessoas aqui com QI elevadíssimo espiritual. E Deus coloca essas pessoas inteligentíssimas, dá a capacidade a eles de interpretar e levar vídeos que instruem, baseado na palavra de Deus, não baseado em achismo, né? Quando você lê Atos 17:24, ali é a palavra-chave, né? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, significa que ele não está lá. O batismo também. Se você não tiver convencido pelo Espírito Santo, nada vai adiantar. O pão e a vida é Jesus, não tem a ver com pão físico. Jesus usou o pão físico para explicar o espiritual. Deus é espírito. E falou que faria a última, não era a primeira, era a última ceia, para explicar com o pão e o vinho, que é material, explicar o espiritual, que é ele, o pão da vida, né? O vinho é o sangue. Então, cultua-se até hoje, e isso significa negar a Jesus, né? Ele já fez o sacrifício, ele já explicou, fez a última ceia, é para adorá-lo em espírito e verdade, como ele falou para a samaritana no poço. Somente em espírito e verdade. Não há lugar. Ele disse em outra passagem, um dia dirão, ei-lo ali, ei-lo aqui, ei-lo acolá, ei-lo, né? Não acredita.
Então ele não está num lugar, ele é onipresente. Onipresente. E ele está dentro de nós. Nós somos a casa do Espírito Santo que ele prometeu enviar e enviou. Basta tomar posse da graça e não ficar na desgraça. Fiquem com essa palavra, logo eu volto com Jeremias 10, para a honra e glória de Deus. Fiquem com Deus.